Olá, tudo bem? Eu sou Átila Almada, professor de literatura, palestrante, escritor, e você está aqui no canal da Almada Consultoria, que é o lugar mais interessante para você aprender um pouquinho de cada parte do tanto que é a nossa língua portuguesa. Hoje nós vamos começar a falar sobre o teatro de Gil Vicente, considerado o pai da dramaturgia em língua portuguesa e um dos expoentes da cultura daquele país na virada do século XV para o século XVI. Essa nossa conversa é dividida em 4 partes. Hoje, a primeira, eu vou falar para você sobre a época, o que acontecia em Portugal ali naquele período, e sobre o autor. Na sequência, nós vamos explorar uma das peças mais conhecidas de Gil Vicente, que é O Alto da Barca do Inferno. Bom, nossa viagem no tempo começa agora. Gil Vicente é expoente de uma época conhecida como humanismo. Bom, antes de falar sobre o que é o humanismo, precisamos contextualizar o que estava acontecendo em Portugal. Você deve se lembrar que o século XV é aquele que vai de 1401 a 1500, e o século XVI, o que vai de 1501 a 1600. Um pouco antes da chegada do século XV, nos anos finais do século XIV, Portugal havia se consolidado definitivamente como reino. Embora o Reino de Portugal tenha se estabelecido no século XII, XIII, ainda havia grandes disputas de poder entre o chamado Condado Portucalense e reinos vizinhos, e essas disputas tiveram fim na Batalha de Aljubarrota, que culminou com a Revolução de Avis, em 1385, que levou ao trono português Dom João, no caso Dom João I, lá de Portugal, que iniciou aí um período de estabilidade monárquica, e aí Portugal pôde ter, obviamente, projetos a longo prazo, estabelecimento de um reinado mais duradouro, de uma dinastia, que levou Portugal a se tornar, em um pouco mais de um século, um dos países mais prósperos do continente europeu. Bom, uma vez consolidada a dinastia de Avis e consolidado o reino português, a monarquia decidiu organizar a casa, estava tudo muito bagunçado, arquivos, documentos, tudo disperso. E Portugal tinha e tem até hoje um arquivo histórico, o Arquivo Real, que é a Torre do Tombo, em Lisboa, capital do país. E para a guarda-mor da Torre do Tombo, em Lisboa, foi nomeado um cara chamado Fernão Lopes. E Fernão Lopes foi fundamental para a história portuguesa. Vejam que neste vídeo a gente fala de vários iniciadores. Eu disse para você ainda há pouco que Gil Vicente é o pai do teatro em Portugal. Bom, Fernão Lopes foi o pai da história em Portugal. Coube a ele compilar todos aqueles documentos que estavam bagunçados, desorganizados, reuni-los, organizá-los e fazer, já naquela época, a tal checagem de fatos. Separar o que era verdade, o que era mentira, as lendas, as coisas que se falavam, mas não se comprovavam, e organizar a história portuguesa até ali apenas com dados já comprovados. Bom, mas Fernão Lopes fez muito mais do que organizar a história portuguesa. Fernão Lopes recontou, ou na verdade para muitos, contou a história portuguesa e contou de maneira acessível, contou de maneira organizada em crônicas, em textos de fácil entendimento, textos que colocavam um protagonismo muito maior no povo português, aliás, do que na própria nobreza, do que nos próprios palacianos. Fernão Lopes levou a história de Portugal aos portugueses e fez com que muitos deles pudessem conhecer efetivamente de onde vinha, qual era a origem do seu próprio país. A linguagem dele era bastante coloquial e as crônicas tinham uma estrutura dialógica. Além de Fernão Lopes, também se sobressaiu na época a poesia palaciana. Foi aí o segundo momento da poesia portuguesa. Por que eu estou dizendo segundo momento? Porque o primeiro momento de produção cultural poética em Portugal foi o trovadorismo, que começa lá com a cantiga da Ribeirinha, do Paio Soares de Taveirós, no finalzinho do século XII. O trovadorismo, ele se transforma, ele caminha, né, ao longo dos séculos XII, XIII e XIV e vai chegando aí ao humanismo no século XV já com uma nova configuração. Não eram mais as cantigas de amor e de amigo, não era mais aquele eu lírico que pensava em uma mulher amada como um amor inatingível. A poesia palaciana agora tratava a mulher de uma outra forma, de uma forma um pouco mais sensualizada, um pouco mais próxima do real, caía um pouco a idealização. Poesia ainda assim continuava sendo feita por nobres e para nobres. Claro que a linguagem poética ela não circulava entre a população em geral, que em sua maioria ainda era camponesa e não tinha acesso à cultura.
Um outro dado interessante é que, embora musicais, os versos da poesia palaciana não eram cantados. Vale lembrar que no trovadorismo os versos eram musicais e cantados, acompanhados por instrumentos, enfim. Na poesia palaciana eram versos redondilhos, menores com 5 sílabas poéticas e maiores com 7 sílabas poéticas. A redondilha maior era o verso mais comum, então, que são versos extremamente musicais, mas eles eram declamados, eram ditos com emoção, eles não eram efetivamente cantados. Começava aí uma transição que vai culminar lá no século XVI com a chegada dos sonetos a Portugal, com a poesia escrita, aliás, para ser lida, né? Não mais para ser declamada. Aliás, vale comentar que no século XV também surge a imprensa, não a imprensa como jornalistas, mas a imprensa como máquina de produzir livros a partir dos tipos, que fez com que, então, passasse a circular muito mais o texto escrito. Tudo isso, veja, é uma conjunção de fatores que vai mudando a cara da literatura, daquela literatura originalmente musical, para, daqui a pouco, uma literatura baseada na escrita e na leitura. O humanismo está na transição. Como eu disse, os versos eram musicais, mas não eram mais cantados, eles eram declamados. E, obviamente, além da poesia palaciana, chega agora o nosso assunto, que é o teatro em língua portuguesa. A pessoa de quem nós vamos falar hoje, Gil Vicente, foi o primeiro grande dramaturgo, o primeiro grande teatrólogo da nossa língua. Bom, vamos falar dele então. Gil Vicente, que nasceu em 1465 e morreu em 1536, e vejam lá, 70 anos, era uma excelente expectativa de vida para a época. Gil Vicente, ele é considerado o pai do teatro português com muita justiça. Foi ele que criou as primeiras peças na nossa língua, mas mais do que criar, ele popularizou o teatro. Ele, ao mesmo tempo, introduziu o teatro em Portugal e fez com que esse teatro se tornasse popular. As encenações das peças vicentinas eram bastante democráticas. Elas podiam ocorrer na rua, em ambientes abertos, podiam ocorrer de maneira até certo ponto amadora ou de maneira muito requintada. Peças de Gil Vicente foram ensaiadas, inclusive, no Palácio Real Português. Então, ele foi um autor bastante popular já em sua época, e os textos dele circulavam, claro que encenados, não necessariamente lidos, mas circulavam com muita facilidade por Portugal. O Gil Vicente, ele escreveu várias peças, mas eu dividi aqui em dois grandes tipos, duas grandes classificações, vamos dizer assim, teatrais, que foram as que mais se popularizaram no teatro vicentino. Os autos, com motivo religioso, então normalmente partindo de alguma passagem bíblica, de algum fundamento católico. Vale lembrar que Portugal era um país extremamente católico, ainda é um país em que essa religião predomina, mas ali no século XV ou virada para o XVI, sequer tinha acontecido a reforma luterana. Então, o predomínio da religião católica em Portugal era praticamente absoluto e, portanto, a moral que regia o país à época era a moral religiosa, era a moral católica. Os autos, eles partem de um motivo religioso e trazem um fundo moral, um ensinamento, digamos assim, um guia para a conduta. Gil Vicente também escrevia as farsas, que se baseavam não em motivos religiosos, mas em motivos cotidianos e que tinham uma ênfase maior à comédia. Porém, tanto os autos quanto as farsas, embora estas últimas com maior ênfase à comédia, se caracterizavam pela busca ao riso. O riso era importante por quê? O riso era importante porque Gil Vicente retoma um valor, que aliás é um valor bem antigo, que vem lá da origem do teatro da Grécia. Quando você pega a comédia grega, a ideia da comédia grega era o quê? Era trazer o riso para que as pessoas, a partir do que era engraçado, de certa forma pitoresco, se corrigissem, né? O riso moralizava, o riso trazia, pela graça, uma correção moral, uma mudança de práticas ou a busca das boas práticas sociais. Então, Gil Vicente, ele bebe dessa fonte, e aí, em latim, você tem aí o tema ridendo castigat mores, ou rindo castigam-se os costumes. Nada mais é do que eu acabei de explicar. Gil Vicente entendia em seu teatro que a risada era muito melhor do que a consternação, do que o choro. Então, Gil Vicente não buscava a correção moral por meio do exagero, por meio da lágrima, por meio do dramalhão, vamos dizer assim. Ele buscava a correção moral por meio da risada, por meio do que era engraçado. Claro que
Para que esse engraçado funcionasse, a gente tem que levar em conta a época histórica. Não dá para a gente achar que o que fazia as pessoas rirem na época de Gil Vicente faça as pessoas rirem hoje. Lembre-se de que quando você olha um texto antigo, você tem que fazer uma análise diacrônica, ou seja, uma análise do período em que ele foi escrito. Portanto, obviamente, o humor de Gil Vicente, embora nos pareça distante, era o humor da época. Ele fazia as pessoas rirem utilizando expressões, personagens, lugares comuns ao seu tempo, que por meio do humor e do cômico provocavam o riso. E o riso era a base, então, do teatro vicentino. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo introdutório. No próximo, nós começamos a falar propriamente da peça Alto da Barca do Inferno, sem dúvida a mais conhecida de Gil Vicente, que já foi cobrado em vários vestibulares, pode voltar a ser, e que vira e mexe aparece por aí de maneira geral, até no Enem. Bom, se você curtiu, por favor, positive o vídeo, adicione o seu like, inscreva-se e ative as notificações aqui do canal para não perder os nossos conteúdos. Como eu disse para você, vão sair mais 3 vídeos sobre Gil Vicente, sobre o Alto da Barca do Inferno. O nosso Instagram é @almadaconsultoria. Lá você pode usar o direct para nos mandar mensagens com dúvidas e sugestões de pautas, ou escrever para almada. Não se esqueça do ponto no e-mail, almada.consultoria@gmail.com, para conhecer o nosso portfólio de cursos e palestras em língua portuguesa e etiqueta corporativa também. É isso, um grande abraço e até a próxima.